O nosso Deus, Ele está neste lugar. Hoje pela manhã, ouvíamos uma ministração da palavra de Deus e ela falou bastante comigo e eu gostaria de continuar na carta aos Filipenses nesta noite. Você pode abrir a sua Bíblia na carta aos Filipenses. A igreja de Filipos, Paulo, quando ele escreve esta carta aos Filipenses, ele está preso em Roma, porque ele esteve preso também em outros lugares, mas nesta ocasião ele se encontra preso na cidade de Roma, e de lá ele escreve esta carta aos Filipenses. Paulo, o apóstolo Paulo, outrora Saulo de Tarso, nascido na cidade de Tarso, na Cilícia. Ele nasceu numa família rica, ele era um homem rico, de uma família que tinha posses. Ele foi instruído na mais alta corte, ele foi o que poderíamos dizer hoje, nos nossos dias, um PhD, um pós-doutor. Ele não era um homem simples, um homem comum. Ele era também um cidadão romano, a maior potência naqueles dias. Roma dominava as demais nações, dominava o mundo. E o Paulo, ele era um cidadão romano. Ele era um homem altamente capacitado, altamente instruído também. A Bíblia fala que quanto à lei, ele era fariseu, ou seja, pós-graduado, pós-doutorado, conhecia todas as minúcias da lei de Israel, da lei judia. E esse homem agora está preso na cidade de Roma. Ele escreve esta carta aos Filipenses. O tema da carta aos Filipenses é alegria, alegrai-vos. Ele vai usar muito esta palavra, muito esta frase, quando se dirige aos Filipenses. Um homem que está preso, um homem sendo tudo isso. Ele está preso por causa do Evangelho, por causa da cruz de Cristo. E ainda se dirige àquela igreja, que essa igreja foi fundada por ele durante a sua segunda viagem missionária, ali onde ele começou, inclusive, na casa da Lídia, né? Lá onde aconteceu também a salvação do carcereiro, da família dele. Tudo aconteceu nesta cidade onde Paulo fundou esta igreja durante a sua segunda viagem missionária. E nesta circunstância, nesse momento, nós vamos ler o nosso texto. E eu gostaria, que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 3, e a partir do versículo 17, quando nós vamos falar, eu quero meditar junto com a igreja sobre os inimigos da cruz de Cristo. Eu gostaria, para começar assim, fazer uma pergunta. Quem aqui neste recinto se considera inimigo da cruz de Cristo? Oh, glória a Deus, amém. Ninguém se considera inimigo da cruz de Cristo. Primeiro, porque nós pensamos que o inimigo da cruz de Cristo são os assassinos, os bandidos, os mentirosos, os adúlteros, os homossexuais. Isso para nós são inimigos da cruz de Cristo. Esses são os inimigos? Não! Esses não são inimigos da cruz de Cristo. Esses são alvos da misericórdia de Cristo.
Nós nos enganamos a rotular quem nós achamos que são inimigos da cruz de Cristo. O inimigo é aquele que se opõe, é aquele que é contra alguém ou alguma coisa. O inimigo, o seu inimigo, se você tiver um inimigo pessoal, essa pessoa ela quer o seu mal, ela quer te prejudicar. Isso é ser um inimigo. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele chama aqui alguns de inimigos da cruz de Cristo. Vamos ler? O capítulo 3, e a partir do verso 17. Diz assim: irmãos, isso é o apóstolo Paulo escrevendo, é uma carta, tá bom? Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, da onde são os inimigos? Onde que eles se encontram? Os inimigos da cruz de Cristo? No nosso meio. E o Paulo fala que, olha, eu falei isso muitas vezes, mas agora eu digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Verso 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Vou ler mais uma vez. Gostaria que você abrisse bem o seu ouvido. A partir do verso 18, tá? Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Bom, eu perguntei aqui no começo quem se considerava ou se considera inimigo da cruz de Cristo. Ninguém levantou a mão. Mas às vezes nós agimos, nós temos atitudes de inimigos da cruz de Cristo. Nós agimos da mesma maneira que esses tais que o apóstolo Paulo está nos relatando nesta noite. Por quê? Ele fala, primeira coisa que o apóstolo Paulo fala que é, o Deus deles é o ventre. Ou seja, são pessoas em si mesmadas. Sabe o que é uma pessoa em si mesmada? Só pensa em si mesma. O ventre, o que é o ventre? Aquilo que está dentro dela, é tudo para ela. Ela só consegue olhar no umbigo dela. Ela se torna o seu próprio Deus. Essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Talvez alguns nesta noite vão conseguir, vão se achar, vão se encontrar nestas palavras nesta noite. Mas nem tudo está perdido. Essas pessoas em si mesmadas, elas cultuam a si mesmas. O que é cultuar a si mesma? Tudo tem que ser para ela, tudo tem que ser por causa dela. Ela tem que ser o centro da atenção de tudo. Uma hora essas pessoas, elas dão uma de vítima.
Ai, coitadinha de mim, ninguém olha para mim, é tudo mim. É tudo para mim. Ninguém pensa em mim, ninguém se preocupa comigo, ninguém fala com mim. É tudo mim. Outras vezes, essas mesmas pessoas são os heróis, são os tais, elas são o sabe tudo. Olhem para mim, eu é que sei todas as coisas. Você não sabe de nada, presta atenção aqui que quem vai falar agora sou eu. Ensimesmada. Pessoas que falam constantemente dos seus feitos, das suas qualidades. Olha, eu consegui isso. Olha, eu comprei aquilo. Olha, eu tenho isso. Olha, eu vou ali. Eu vou não sei aonde. Eu vou conseguir isso. Eu vou conquistar aquilo. Pessoas em si mesmada. O seu Deus é o seu ventre. Essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Por quê? Porque tomam um lugar que estaria Deus. Ela coloca si mesma no lugar. Outras vezes essas pessoas, elas bajulam a si mesmas. Além de se bajularem, elas querem que todas as outras a bajulem. Reconheçam. Se ela der um pulo, ai, olha como ela pula bonitinho. Se ela espirrar, meu Deus, não existe um espirro igual esse. A pessoa fala, você viu que eu espirrei? Você escutou o meu espirro, né, Renata? É único. Ninguém espirra como eu. Eu tenho uma tia. Gente, na minha família dá de tudo, tá? Ainda bem porque eu posso usar aqui, né? Eu tenho uma tia que ela é assim. Você chega na casa dela, ela fala assim, você viu que eu comprei? Olha aqui. Aí você pega e fala, eu vi uma dessa. Dessa não. Essa é exclusiva. Essa veio não sei da onde. Veio da Conchinchina. Não tem outra. E pior que você viu igualzinha, mas a dela é exclusiva. Eu estou com enxaqueca. Eu também. Não, enxaqueca igual a minha não é. A sua pode ser uma cefaleia muito forte. Mas a minha é enxaqueca, a sua não. Essas pessoas são ensimesmadas. Tudo dela tem maior valor, tudo dela é mais importante. Enquanto que a Bíblia fala para nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. O apóstolo Paulo, gente, quando ele escreve isso, olha, vou ler aqui um pouquinho, no capítulo 3, a partir do verso 3, tá? Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus. Por favor, não cochile. Você fez o que fez hoje o dia inteiro. Se preste pelo menos a ouvir a palavra de Deus, por favor. Irmãos, o verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. Bem, o Paulo fala, bem que eu poderia confiar também na carne. Porque ele vai falar que ele poderia confiar na carne dele. Porque se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Primeiro, fui circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel. Sou da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Ele quer dizer, quanto à lei, sou especialista.
Ele tem todas as características de alguém que poderia bater no peito e falar: eu sou Saulo de Tarso. Verso 6. E quanto ao zelo, ele era tão zeloso pela lei que era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Será que tem alguém entre nós que é irrepreensível? Que, olha, eu não tenho isso para repreender, ninguém tem isso para repreender você? Paulo era assim quanto à lei de Deus. Ele era irrepreensível. Ninguém poderia questionar nada quanto à sua postura. Mas aí ele fala no verso 7. Mas o que para mim era lucro, era motivo, gente, de honra, era vantajoso, era motivo de orgulho, era motivo de me exaltar, ele está dizendo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha que interessante esse finalzinho. Por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Tudo isso que nós hoje desejamos, fama, conhecimento, glória, honra, dinheiro, tudo isso Paulo tinha. E ele considerou isso como refúgio. Quem sabe o que é refúgio? Já trabalharam numa fábrica em que vai fazendo assim, aqueles containers de refúgio? Tudo aquilo que não presta, vai colocando ali dentro para jogar no lixo, para queimar, para fazer qualquer outra coisa. Isso é o que Paulo considerava estas coisas materiais, em que ele falou que algumas pessoas se tornam inimigas da cruz de Cristo por causa disso. Meu Deus do céu, eu preciso passear, eu preciso viajar, eu preciso de uma geladeira nova, eu preciso não sei o quê. Outro dia eu fui numa loja, e aí eu vi uma geladeira. Aí eu olhei de longe e falei, eu quero uma dessa. Aí a hora que eu cheguei de perto, a geladeira custava 17 mil reais. Falei, meu Deus, o que essa geladeira faz? Não quero mais, não. Porque para mim era uma geladeira, só era bonita, gente. Geladeira é geladeira. Então, às vezes, nós consideramos as coisas de Cristo como refúgio para ganhar uma geladeira. Consideramos o trabalho na obra de Deus por causa de um emprego chinfrim. Consideramos a obra do Senhor, o trabalho de evangelismo, por causa de um carro. Eu não vou naquele bairro porque podem roubar meu carro. Eu não vou falar de Jesus lá porque podem roubar minha bicicleta. Eu não vou lá porque vão pegar meu celular. Estou diminuindo o tamanho para você ver aonde chega. O meu fone de ouvido, acabei de comprar. Nós valorizamos o refúgio e refugamos a Deus. Será que se eu perguntar agora quem se considera inimigo da cruz de Cristo, nós ainda vamos ter a mesma postura? Nós ainda vamos manter os nossos braços abaixados? Essas pessoas que andam entre nós, que são inimigos da cruz de Cristo, a maioria das vezes são movidas pela paixão. O que é paixão? Paixão é aquele fogo desesperador por alguma coisa, mas que é passageira.
Ah, eu vou entrar no grupo de louvor. Ah, aquele fogo! Aí os irmãos começam a falar que existe um procedimento, que você tem que ser responsável, ponto, abaixou o fogo, acabou a paixão. Para mim não dá. Ah, tem que chegar no horário. Ah, não dá, toda vez tem que estar aqui na igreja às 6h30. Ah, não dá. 6h30 é a hora da malhação. Refuga as coisas de Deus, transforma em refúgio aquilo que Deus está te concedendo, aquilo que Deus está te dando, por causa de uma malhação. E pode ser outra malhação também, tá? Essas pessoas, elas se orgulham do que elas deveriam ter vergonha. Se orgulham de mostrar os seus bíceps. Se orgulham de mostrar suas curvas. Se orgulham de mostrar os seus decotes, quando deveriam se envergonhar. Nós, às vezes, nos orgulhamos dos nossos feitos, das nossas conquistas. Às vezes até umas conquistas tão baratas aí, enquanto eu devia ter vergonha. Ah, eu peguei 5 meninas, eu peguei 3 caras. Eu bebi todas. Bebi até cair. Meu Deus, que orgulho. Que orgulho da mamãe. Como você faz a mamãe feliz? Deveria se envergonhar. Mas consideram isso como motivo de orgulho. Ah, você bebe uma? Ah, eu bebo 5. Que orgulho! Essas pessoas têm fome de fama. Faz tudo para ficar famosa. Até, às vezes, a gente vê, por exemplo, na internet, as pessoas fazem cada babaquice só para ficar famosa. Tira foto com o Thales. Para ficar conhecida. Inclusive, né, o Thales, que falava que Deus mandou ele cantar em outros lugares para poder falar de Deus, né? Está cantando Sarará Crioulo no Criança Esperança. Sarará Crioulo. Já está queimado, já está criolinho. Orgulham-se do que deveriam ter vergonha. Essas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, elas estão restritas à área, à zona terrena. Elas só pensam no que é da terra. Elas não conseguem fluir no sobrenatural. Elas não conseguem experimentar o sobrenatural de Deus. Elas estão aqui na igreja pensando que daqui a 5 minutos vai começar o jogo, sei lá eu. Que daqui 10 minutos tem uma menina lá na esquina que você marcou a hora que acabou o culto, você me espera lá. Essas pessoas só conseguem pensar no que é da terra. E não sou eu. O apóstolo Paulo, PhD na palavra, PhD na lei, que fala que tais pessoas, tais indivíduos, são inimigos da cruz de Cristo. Elas amam o mundo e o que no mundo há. E a Bíblia diz o quê de quem ama o mundo? São inimigos de Deus. Todas essas coisas, amados. Olha, não é que você não possa ter carro, você pode, eu quero um carro, quero outro melhor, mas a minha prioridade está em Deus. Deus vem em primeiro lugar do que eu. Deus vem em primeiro lugar do que o meu esposo. Deus vem em primeiro lugar do que a minha família. E sendo dessa maneira, você pode ter tudo.
o que o Paulo ele está falando? Ele poderia se gloriar porque ele teve tudo isso, ele desistiu disso por causa de Deus. Não que você precise desistir da sua bicicleta, não. Você pode continuar vindo de bicicleta para a igreja. Não tem problema. Se você tiver um patins também, um skate, né, Marcos? Pode vir. Amados, não é isso. É muito mais do que isso. É ser inimigo da cruz de Cristo que nós estamos falando. É alguém que valoriza mais a si mesmo do que a Deus. É alguém que valoriza mais os seus desejos carnais, mais as coisas materiais, mais as coisas dessa terra do que a de Deus. É muito mais do que simplesmente ter. É o colocar todas estas coisas acima de Deus. Amém? Eu gostaria de terminar nesta noite perguntando para você. Não quero que levante a mão não, tá? Você se considera amigo da cruz de Cristo? Quem é você? Quem é você? Joio ou trigo? Quem é você? É simplesmente um farsante? Você é alguém que é amigo de Deus ou você é um impostor nesta noite? Você se considera inimigo da cruz de Cristo ou amigo da cruz de Cristo? Você pode fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça? Que nesta noite nós possamos refletir